Vamos pra história, amiga? Tu tá curiosa? Então vamos lá, que a história tá curiosíssima aqui. Seguinte, versículo 28. Ah, vamos anotar? Vou colocar aqui, ó. Verso 28 até o 34. Show. E aqui diz assim, vamos pintar. Vamos pintar. Tendo ele chegado à outra margem, então pensa, Jesus estava num lugar, eles entraram no barco, tiveram uma tempestade, Jesus acalmou o mar e daí eles chegaram lá em Gadara, que era um outro lugar. E daí, logo quando eles chegam, tem umas pessoas saindo dos sepulcros. E essas pessoas moravam nos sepulcros, por quê? Porque eles tinham um probleminha. Eles só estavam com alguns demônios no corpo. Então, o povo mandou eles lá pro tipo, cemitério para que eles não incomodassem, porque eles eram violentos. Amiga, olha isso aqui, vamos lá, vamos pintar. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo de dentro dos sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Olha isso. E eis que gritaram, imagina, naquela voz daqueles bichos feios, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Amiga, tem uma frase que diz que até os demônios creem. E eles reconheceram Jesus como Filho de Deus. Bizarro, né? Os bichos reconheceram. Pra tu ver. E tinha crente que não reconhecia. É. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Como assim antes do tempo, amiga? Por quê? Porque eles já sabem qual que vai ser o final deles. Eles já sabem que eles estão derrotados. Então, quando eles falavam assim, por que tu veio antes do tempo? Por que tu quer que a gente se liberte daqui? Assustador, né? Mas aqui. Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogaram, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Porque o que acontece? Eles não queriam perder os bichinhos, amiga. Eles não queriam perder um corpo, eles não queriam, sabe? Eles queriam atormentar alguém. Então eles pediram para ir para as manadas de porcos. É, amiga. E daí Jesus, para salvar aqueles homens, Jesus diz, pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo, passaram aos porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porquinhos. Ah, tá, vou parar por aqui. E tu deve estar pensando, mas por que para os porcos? Qual é o motivo disso? Mas eu comer porco não tem nada a ver com isso. Comer porco é porque Deus já falou lá antes que não era um alimento puro e o porquinho traz umas doencinhas aí pra nós, né? Mas, pra tu ver. Vamos lá pro motivo, então? Vamos escrever aqui? Então, vamos lá pra coisa de cima. Vamos anotar a primeira coisa. Eles viviam de forma solitária porque eles eram agressivos. Pois eram agressivos. Tá bom? Outra coisa que a gente pode colocar aqui é que lá em Tiago, no capítulo 2, é outra referência que a gente tem aqui ligada a isso. É Tiago, capítulo 2, no versículo 19, que diz que até o diabo crê. Aqui, ó. Até os demônios creem. Doido isso, demais. E por que então foi para a manada de porcos? Porque Jesus veio para salvar as pessoas. Então, antes
levar para os porquinhos do que deixar aquelas pessoas ainda sofrendo daquele jeito, sabe? Então ele fez essa escolha. Foi como se fosse realmente um acordo, assim, sabe? É complicado entender isso, mas enfim. Então Jesus, ele prezava pelas pessoas. Não significa que ele não goste dos animais, tá, gente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E também tem um ponto de que tudo que acontece tem um propósito. Por quê? Essa cidade em si, ela era uma cidade que não era uma cidade assim tão dentro dos princípios. Então eles tinham a criação de porcos, que era uma coisa que os judeus não tinham. Eles meio que estavam fora da lei, assim, sabe? Então, quando Jesus manda, ele aceita a proposta do inimigo, ele entende que é um teste. Se aquelas pessoas não se importavam em perder aquela fonte de renda com aqueles animais que a gente considera como impuros, então, de certa forma, ele, sabe? Aqui a live, tá, foi. Ele estava fazendo um teste para ver se as pessoas queriam eles ali. Era um teste, isso, por isso que ele aceitou. E daí, no 33, diz assim: fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram a todos essas coisas, o que aconteceram aos endemoniados. E em vez de eles falarem assim, caraca, aqueles homens se livraram da situação, eles não pensaram assim. Olha aqui o que diz. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. Por causa dos porcos. Então, o que isso significa, gente? Que aquelas pessoas, elas estavam muito mais interessadas no meio de econômico delas do que realmente no meio de libertação, no meio de cura. E às vezes isso acontece conosco também. Às vezes a gente tem medo de fazer algumas coisas e de se liberar de algumas... de abrir mão mesmo, sabe? De situações financeiras para acreditar em Cristo. Então, tipo, na minha situação, tem gente que não quer pedir para parar de trabalhar no sábado, por quê? Porque tá com medo de não conseguir sobreviver sem trabalhar no sábado. Mas Deus traz, amiga, Deus traz. Tem tantos e tantos testemunhos de pessoas que escolhem de verdade deixar seus empregos. Então, em vez de escolher os porcos, escolher a Jesus. E daí o testemunho vem. Então é muito maravilhoso isso. E talvez você não acredite na mesma coisa que eu, mas eu tô aqui para dizer para vocês que há grandes testemunhos sobre isso. E se por acaso você tem dúvidas sobre o sábado, se por acaso você tem dúvidas sobre isso, pode me chamar. Me chama aqui na direct ou vai lá no meu Instagram, que eu normalmente respondo lá de forma mais rápida, porque de verdade, não escolha o dinheiro, não escolha os porcos. Escolha a cura de Jesus, a libertação que ele pode trazer. Tá bom? E é isso.